Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar nosso vídeo 3, Capitães da Areia, do magnífico Jorge Amado. Nós paramos no 43º minuto. Eu vou colocar na descrição desse vídeo os 2 primeiros vídeos, né, para vocês, se quiserem ouvir e recapitular. Dá para ouvir o vídeo 1, o vídeo 2 e agora o vídeo 3, né? E vou colocar também, porque como esse áudio não sou eu que estou falando, não sou eu que estou lendo, né? Eu vou colocar o link da história toda, que é mais de 9 horas, ou mais de 8 horas, melhor dizendo. Também na descrição do vídeo, como sempre, vai ter o filme, né? O filme nacional, que foi muito bem recebido pela imprensa na época, além de outras informações. Peço encarecidamente que vocês entrem na descrição do vídeo e leiam o que está lá. Sempre lembrando que toda a monetização que a gente conseguir vai ser doada aos amigos do Figueira. Vou colocar um link do Amigos do Figueira para vocês saberem do que se trata, tá bom? Vamos lá então? Vou colocar o som da Aida Story, que é a dona da conta, da onde saiu, da onde eu estou tirando esse audiolivro, né? Ok? Boa história, tomara que vocês curtam. Era que fugia da sua desgraça. Era como um remédio. Ficou parado, olhando Pirulito, que rezava, concentrado. No rosto do que rezava ia uma exaltação, qualquer coisa que ao primeiro momento o Sem Pernas pensou que fosse alegria ou felicidade. Mas fitou o rosto do outro e achou que era uma expressão que ele não sabia definir. E pensou, contraindo o seu rosto pequeno, que talvez por isso ele nunca tivesse pensado em rezar, em se voltar para o céu de que tanto falava o padre José Pedro quando vinha vê-los. O que ele queria era felicidade, era alegria, era fugir de toda aquela miséria, de toda aquela desgraça que os cercava e os estrangulava. Havia, é verdade, a grande liberdade das ruas, mas havia também o abandono de qualquer carinho, a falta de todas as palavras boas. Pirulito buscava isso no céu, nos quadros de santo, nas flores murchas que trazia para Nossa Senhora das Sete Dores, como um namorado romântico dos bairros chiques da cidade traz para aquela a quem ama com intenção de casamento. Mas o Sem Pernas não compreendia que aquilo pudesse bastar. Ele queria uma coisa imediata, uma coisa que pusesse seu rosto sorridente e alegre, que o livrasse da necessidade de rir de todos e de rir de tudo. Que o livrasse também daquela angústia, daquela vontade de chorar que o tomava nas noites de inverno. Não queria o que tinha Pirulito, o rosto cheio de uma exaltação. Queria alegria, uma mão que o acarinhasse, alguém que com muito amor o fizesse esquecer o defeito físico e os muitos anos, talvez tivessem sido apenas meses ou semanas, mas para ele seriam sempre longos anos, que vivera sozinho nas ruas da cidade, hostilizado pelos homens que passavam, empurrado pelos guardas, surrado pelos moleques maiores. Nunca tivera família. Vivera na casa de um padeiro a quem chamava meu padrinho e que o surrava. Fugiu logo que pôde compreender que a fuga o libertaria. Sofreu fome, um dia levaram-no preso. Ele quer um carinho, uma mão que passe sobre os seus olhos e faça com que ele possa se esquecer daquela noite
noite na cadeia, quando os soldados bêbados o fizeram correr com sua perna coxa em volta de uma saleta. Em cada canto estava um com uma borracha comprida. As marcas que ficaram nas suas costas desapareceram, mas de dentro dele nunca desapareceu a dor daquela hora. Corria na saleta como um animal perseguido por outros mais fortes. A perna coxa se recusava a ajudá-lo, e a borracha zunia nas suas costas quando o cansaço o fazia parar. A princípio chorou muito, depois, não sabe como, as lágrimas secaram. Certa hora não resistiu mais, abateu-se no chão. Sangrava. Ainda hoje ouve como os soldados riam, e como riu aquele homem de colete cinzento que fumava um charuto. Depois encontrou os capitães da areia. Foi o professor quem o trouxe. Haviam feito camaradagem no banco de jardim e ficou com eles. Não tardou a se destacar porque sabia como nenhum afetar uma grande dor e assim conseguir enganar senhoras, cujas casas eram depois visitadas pelo grupo, já ciente de todos os lugares onde havia objetos de valor e de todos os hábitos da casa. E o sem-pernas tinha verdadeira satisfação ao pensar em quanto o xingariam aquelas senhoras que o haviam tomado por um pobre órfão. Assim se vingava, porque seu coração estava cheio de ódio. Confusamente desejava ter uma bomba, como daquelas de certa história que o professor contara, que arrasasse toda a cidade e levasse todos pelos ares. Assim ficaria alegre. Talvez ficasse também se viesse alguém, possivelmente uma mulher de cabelos grisalhos e mãos suaves, que o apertasse contra o peito, que acarinhasse seu rosto e o fizesse dormir um sono bom, um sono que não estivesse cheio dos sonhos da noite na cadeia. Assim ficaria alegre, o ódio não estaria mais no seu coração, e não teria mais desprezo, inveja, ódio de pirulito, que de mãos levantadas e olhos fixos foge do seu mundo de sofrimentos para um mundo que conheceu nas conversas do padre José Pedro. Um rumor de conversas se aproxima. Vem um grupo de 4 entrando no silêncio que já reina na noite do trapiche. O sem-pernas se estremece, ri nas costas de pirulito, que continua a rezar. Encolhe os ombros, decide deixar para amanhã do dia seguinte o acerto dos detalhes do furto dos chapéus. E como tem medo de dormir, vai ao encontro do grupo que chega, pede um cigarro, diz dichotes sobre a aventura de mulheres que os 4 contam. Uns franguinhos como vocês, quem é que vai acreditar que seja capaz de derrubar uma mulher? Isso devia ser algum chibungo vestido de menina. Os outros se irritam. Tu também se faz de besta. Se quer, é só vir com a gente amanhã. Assim tu pode conhecer a Zinha, que é um peixão. O sem-pernas ri, sardônico. Não gosto de chibungo. E sai andando pelo trapiche. O gato ainda não está dormindo. Sempre sai depois das 11 horas. É o elegante do grupo. Quando chegou, alvo e rosado, Boa Vida tentou conquistá-lo. Mas já naquele tempo o gato era de uma agilidade incrível e não vinha, como Boa Vida pensava, da casa de uma família. Vinha do meio dos índios maluqueiros, crianças que vivem sob as pontes de Aracaju. Fizera a viagem na rapada de um trem. Conhecia bem a vida de um grupo de crianças abandonadas e já tinha mais de 13 anos. Assim conheceu logo os motivos por que Boa Vida, mulato troncudo e feio, o tratou com tanta consideração, lhe ofereceu cigarros, ele deu parte do seu jantar e correu com ele à cidade. Depois bateram juntos um par de sapatos novos que estava exposto na porta de uma casa, na Baixa dos Sapateiros. Boa Vida tinha dito: "Deixa estar, que eu sei onde se pode vender." O gato espiou seus sapatos poídos. "Eu estava querendo eles para mim, já estou precisando." "Tu, com um sapato ainda tão bom," se admirou Boa Vida, que raras vezes levava sapatos e que naquele momento estava descalço. "Eu pago a tua parte. Quanto tu pensa?" Boa Vida olhou para ele. O gato levava gravata, um paletó remendado e, coisa espantosa, levava meias. "Tu é da elegância, hein?" sorriu. "Não nasci para essa vida. Nasci para o grande mundo," disse o gato, repetindo uma frase que ouvira certa vez de um caixeiro viajante num cabaré de Aracaju. Boa Vida achava-o decididamente lindo. O gato tinha um ar petulante e, embora não fosse uma beleza efeminada, agradava a Boa Vida, que, além de tudo,
Não tinha muita sorte com mulheres, pois aparentava muito menos que 13 anos, baixo e acachapado. O gato era alto e sobre os seus lábios de 14 anos começava a surgir uma penugem de bigode que ele cultivava. Boa Vida, naquele momento, o amou com certeza, porque disse: tu pode ficar com eles, eu te dou minha parte. Tá certo, fique te devendo. Boa Vida quis aproveitar os agradecimentos do outro para iniciar sua conquista, e baixou a mão pelas coxas do gato, que se esquivou só com o jogo do corpo. O gato riu consigo mesmo e não disse nada. Boa Vida achou que não devia insistir, senão era capaz de espantar o menino. Ele não sabia nada do gato e nem imaginava que este conhecia seu jogo. Andaram juntos parte da noite, vendo a iluminação da cidade. O gato estava assombrado, e por volta das 11 foram para o trapiche. Boa Vida mostrou o gato a Pedro e levou-o depois para o lugar onde dormia. Tenho aqui um lençol. Dá para nós dois. O gato deitou. Boa Vida se estendeu ao lado. Quando pensou que o outro estava dormindo, o abraçou com uma mão e, com a outra, começou a puxar-lhe as calças devagarinho. Num minuto, o gato estava de pé. A Google IA o ajudará a encontrar os melhores clientes otimizando as suas campanhas em tempo real. Comece definindo as suas metas específicas. Tu te enganou, mulato. Eu sou homem. Mas Boa Vida já não via nada, só via seu desejo, a vontade que tinha do corpo alvo do gato, de enrolar o rosto nos cabelos morenos do gato, de apalpar as carnes duras das coxas do gato. E se atirou em cima dele com a intenção de derrubá-lo e forçá-lo. Mas o gato desviou o corpo, passou-lhe a perna. Boa Vida se estendeu de nariz. Já tinha se formado um grupo em torno. O gato disse: ele pensava que eu era maricas. Tu te faz de besta. Arrancou com o lençol de Boa Vida para outro canto e dormiu. Levaram algum tempo inimigos, mas depois voltaram às boas. E agora, quando o gato se cansa de uma pequena, entrega ao Boa Vida. Uma noite, o gato andava pelas ruas das mulheres, o cabelo muito lustroso de brilhantina barata, uma gravata enrolada no pescoço, assoviando como se fosse um daqueles malandros da cidade. As mulheres o olhavam e riam. Olha aquele frangote, o que quererá por aqui? O gato respondia aos sorrisos e seguia. Esperava que uma o chamasse e fizesse o amor com ele, mas não queria por dinheiro, não só porque os níqueis que possuía não passavam de 1.500, como porque os capitães da areia não gostavam de pagar mulher. Tinham as negrinhas de 16 anos para derrubar no areal. As mulheres olhavam para sua figura de garoto. Sem dúvida achavam-no belo na sua meninice viciada e gostariam de fazer o amor com ele, mas não o chamavam porque aquela era a hora em que esperavam os homens que pagavam, e elas tinham que pensar na casa e no almoço do dia seguinte. Se contentavam assim com rir e fazer pilhélias. Sabiam que dali sairia um daqueles vigaristas que enchem a vida de uma mulher, que lhe tomam dinheiro, dão pancadas, mas também dão muito amor. Muitas delas gostariam de ser a primeira mulher deste malandrinho tão jovem. Mas eram 10 horas, hora dos homens que pagavam. E o gato andava de um lado para outro inutilmente. Foi quando viu Dalva, que vinha pela rua, embuçada num capote de peles, apesar da noite de verão. Ela passou por ele quase sem o ver. Era uma mulher de uns 35 anos, corpo forte, rosto cheio de sensualidade. O gato a desejou imediatamente. Foi atrás dela. Viu quando entrou em casa sem se voltar. Ficou na esquina, esperando. Minutos depois, ela apareceu na janela. O gato subiu e desceu a rua, mas ela nem o olhava. Depois passou um velho, atendeu ao chamado dela, entrou. O gato ainda esperou, porém, mesmo depois do velho ter saído muito apressado, procurando não ser visto, ela não voltou à janela. Noites e noites o gato volveu à mesma esquina só para vê-la. Agora tudo o que conseguia em dinheiro era para comprar trajes usados e se pôr elegante. Tinha o dom da elegância malandra, que está mais no jeito de andar, de colocar o chapéu e dar um laço despreocupado na gravata, que na roupa propriamente. O gato desejava Dalva do mesmo modo como desejava comida ao ter fome, como desejava dormir ao ter sono. Já não atendia ao chamado das outras mulheres, quando, passada a meia-noite, elas já tinham feito para as despesas do dia seguinte, e então queriam o amor juvenil do pequeno malandro.
saber da vida de Dalva. Foi assim que se inteirou de que ela tinha um amante, um tocador de flauta num café, que tomava o dinheiro que ela fazia e ainda tomava porres colossais na sua casa, atrapalhando a vida de todas as rameiras do prédio. O gato voltava todas as noites. Dalva nunca lhe deu sequer um olhar. Por isso, ele ainda a amava mais. Ficava numa espera dolorosa até meia hora depois de meia-noite, quando o flautista chegava, e depois de a beijar na janela, entrava pela porta mal iluminada. Então o gato ia para o trapiche, a cabeça cheia de pensamentos. Se um dia o flautista não viesse, se o flautista morresse. Era fraco, talvez não aguentasse nem o peso dos 14 anos do gato, e apertava a navalha que levava na blusa. E uma noite o flautista não veio. Nesta noite, Dalva andara pelas ruas como uma doida, voltara tarde para casa, não recebera nenhum homem, e agora estava ali, postada na janela, apesar de já ter dado as 12 horas há muito tempo. Aos poucos, a rua foi ficando deserta. Não restaram senão o gato na esquina e Dalva, que ainda esperava na janela. O gato sabia que aquela era a sua noite e estava alegre. Dalva desesperava. Então o gato começou a passear de um lado para o outro da rua, até que a mulher o notou e fez um sinal. Ele veio logo, sorrindo. Tu não é o frangote que fica na esquina toda a noite? Quem fica na esquina sou eu. Agora essa coisa de frangote... Ela sorriu tristemente. Tu quer me fazer um favor? Te dou uma coisa. Mas logo pensou e fez um gesto. Não, tu com certeza está esperando tua comida e não vai perder tempo. Posso sim. Aqui estou esperando, não vem agora. Então eu quero, filhinho, que tu vá na rua Rui Barbosa. O número é 35. Procura seu Gastão. É no primeiro andar. Diz a ele que estou esperando. Precisa de ajuda para capturar seus primeiros e-mails e acelerar seus passos na Hotmart? Oi, eu sou o Léo e vou te mostrar um jeito simples de criar pai. O gato saiu humilhado. Primeiro pensou em não ir e em nunca mais voltar a ver Dalva. Mas depois se decidiu a ir para ver de perto o flautista, que tinha coragem de abandonar uma mulher tão bonita. Chegou no prédio, um sobrado negro de muitos andares, subiu as escadas. No primeiro andar, perguntou a um garoto que dormia no corredor qual era o quarto do Sr. Gastão. O garoto mostrou o último quarto. O gato bateu na porta. O flautista veio abrir, estava de cuecas, e na cama o gato viu uma mulher magra. Estavam os dois bêbados. O gato falou: venho da parte de Dalva. Diga àquela broaca que não me amole. Estou chateado dela até aqui. E punha a mão aberta na garganta. De dentro do quarto a mulher falou: quem é esse cocadinho? Não te mete, disse o flautista, mas logo acrescentou: é um recado da bruaca da Dalva. Está se pelando que eu volte. A mulher riu um riso canalha de bêbada. Mas tu agora só quer tua bebezinha, não é? Vem me dar um beijinho, anjo sem asas. O flautista riu também. Tá vendo, pedaço de gente? Diz isso a Dalva. Estou vendo um couro espichado ali, sim, senhor. Que urubu você arranjou, hein, camarada? O flautista o olhou muito sério. Não fale de minha noiva. E logo: quer tomar um trago? É caninha da boa. O gato entrou. A mulher na cama se cobriu. O flautista riu. É um filhote somente. Não faz medo. Mesmo esse couro, disse o gato, não me tenta. Nem para me tocar bronha. Bebeu a cachaça. O flautista já voltara para a cama e beijava a mulher. Nem viram que o gato saía e que levava a bolsa da prostituta, que estava esquecida na cadeira, sob vestidos. Na rua, o gato contou 68 mil réis. Jogou a bolsa no pé da escada, meteu o dinheiro no bolso. E foi para a rua de Dalva, assoviando. Dalva o esperava na janela. O gato olhou para ela fixamente. Vou emborcar. E foi entrando sem esperar resposta. Dalva, mesmo no corredor, perguntou: o que foi que ele disse? No quarto, te digo. Me mostre onde é. Entraram no quarto. A primeira coisa que o gato viu foi um retrato de Gastão tocando flauta, vestido de smoking. Sentou na cama olhando o retrato. Dalva espiava espantada e mal pôde novamente interrogar. O que foi que ele disse? O gato respondeu: senta aqui.
indicou a cama. Esse frangote, murmurou ela. Olha, bichinha, ele tá grudado com outra, sabe? Também eu disse as boas aos dois. E depois pelei a broaca. Meteu a mão no bolso, tirou o dinheiro. Vamos rachar isso. Tá com outra, não é? Mas meu senhor do Bonfim há de fazer com que os dois fiquem entrevados. Senhor do Bonfim é meu santo. Foi até onde estava o quadro do santo. Fez a promessa e voltou. Guarda teu dinheiro. Tu ganhou direito. O gato repetiu. Senta aqui. Desta vez ela sentou, ele a pegou e a derrubou na cama. Depois que ela gemeu com o amor e com os tapefes que ele lhe deu, murmurou. O frangote parece um homem. Ele se levantou, endireitou as calças, foi até onde estava o retrato do flautista Gastão e o rasgou. Vou tirar um retrato para tu botar aí. A mulher riu e disse. Vem, bichinho bom. Que malandro, não vai sair daí? Vou te ensinar tanta coisa, meu cachorrinho. Fechou a porta do quarto. O gato tirou a roupa. Por isso, o gato sai toda meia-noite e não dorme no trapiche. Só volta pela manhã para ir com os outros para as aventuras do dia. O sem-pernas se aproximou e pilheriou. Agora tu vai mostrar o anel, não é? Tu não tem nada com isso. O gato fumava um cigarro. Tu quer vir para ver se topa alguma mulher que te queira, assim, coxo? Não vou em casa de couros. Sei onde tem coisas que valem a pena. Mas o gato não estava disposto a conversar e o sem-pernas continuou a sua peregrinação através do trapiche. O sem-pernas encostou-se junto a uma parede e deixou que o tempo passasse. Viu o gato sair por volta das 11h30. Sorriu porque ele havia lavado a cara, posto brilhantina no cabelo e ia marchando com aquele passo gingado que caracteriza os malandros e os marítimos. Depois o sem-pernas ficou muito tempo olhando as crianças que dormiam. Ali estavam mais ou menos 50 crianças, sem pai, sem mãe, sem mestre. Tinham de si apenas a liberdade de correr às ruas. Levavam vida nem sempre fácil, arranjando o que comer e o que vestir, ora carregando uma mala, ora furtando carteiras e chapéus, ora ameaçando homens, por vezes pedindo esmola. E o grupo era de mais de 100 crianças, pois muitas outras não dormiam no trapiche. Se espalhavam nas portas dos arranha-céus, nas pontes, nos barcos virados na areia do Porto da Lenha. Nenhuma delas reclamava. Por vezes morria um de moléstia que ninguém sabia tratar. Quando calhava vir o padre José Pedro, ou a mãe de santo Dona Ninha, ou também o querido de Deus, o doente tinha algum remédio. Nunca, porém, era como um menino que tem sua casa. O sem-pernas ficava pensando e achava que a alegria daquela liberdade era pouca para a desgraça daquela vida. Voltou-se porque ouviu o movimento. Alguém se levantava no meio do casarão. O sem-pernas reconheceu o negrinho Barandão, que se dirigia de manso para o areal de fora do trapiche. O sem-pernas pensou que ele ia esconder qualquer coisa que furtara e não queria mostrar aos companheiros. E aquilo era um crime contra as leis do bando. O sem-pernas seguiu Barandão, atravessando entre os que dormiam. O negrinho já tinha transposto a porta do trapiche e dava a volta no prédio para o lado esquerdo. Em cima era o céu de estrelas. Barandão agora caminhava apressadamente. O sem-pernas notou que ele se dirigia para o outro extremo do trapiche, onde a areia era mais fina ainda. Foi então pelo outro lado e chegou a tempo de ver Barandão, que se encontrava com um vulto. Logo o reconheceu. Era Almiro, um do grupo, de 12 anos, gordo e preguiçoso. Deitaram-se juntos, o negro acariciando Almiro. O sem-pernas chegou a ouvir palavras. Um dizia, meu filhinho, meu filhinho. O sem-pernas recuou e a sua angústia cresceu. Todos procuravam um carinho, qualquer coisa fora daquela vida. O professor naqueles livros que lia a noite toda, o gato na cama de uma mulher da vida que lhe dava dinheiro, Pirulito na oração que o transfigurava, Barandão e Almiro no amor na areia do cais. O sem-pernas sentia que uma angústia o tomava e que era impossível dormir. Se dormisse, viriam os maus sonhos da cadeia. Queria que aparecesse alguém a quem ele pudesse torturar com dichotes. Queria uma briga. Pensou em ir acender um fósforo na perna de um que dormisse, mas quando olhou da porta do trapiche, sentiu somente pena
e uma doida vontade de fugir. E saiu correndo pelo areal, correndo sem fito, fugindo da sua angústia. Pedro Bala acordou com um ruído perto de si. Dormia de bruços e olhou por baixo dos braços. Viu que um menino se levantava e se aproximava cautelosamente do canto de Pirulito. Pedro Bala, no meio do sono em que estava, pensou a princípio que se tratasse de um caso de pederastia. E ficou atento para expulsar o passivo do grupo, pois uma das leis do grupo era que não admitiriam pederastas passivos. Mas acordou completamente e logo recordou que era impossível, pois Pirulito não era destas coisas. Devia se tratar de furto. Realmente o garoto já abria o baú de Pirulito. Pedro Bala se atirou em cima dele. A luta foi rápida. Pirulito acordou, mas os demais dormiam. Tu tá roubando um companheiro? O outro ficou calado, coçando o queixo ferido. Pedro Bala continuou. Amanhã tu vai embora. Não quero mais tu com a gente. Vai ficar com a gente de Ezequiel, que vive roubando uns dos outros. Eu só queria era ver... que era que tu vinha ver com as mãos? Juro que era só para ver aquela medalha que ele tem. Desembucha essa história direito, senão leva a porrada. Pirulito se meteu. Deixa ele, Pedro. Era bem capaz de querer ver mesmo a medalha. É uma medalha que o padre José Pedro me deu. É isso mesmo, disse o menino. Eu só queria ver, juro, mas tremia de medo. Sabia que a vida de um expulso dos capitães da areia ficava difícil. Ou entrava para o grupo de Ezequiel, que vive todo dia na cadeia, ou acabava no reformatório. Pirulito intercedeu de novo e Pedro Bala voltou para perto do professor. Então o menino disse com a voz ainda tremendo. Eu vou contar para você saber. Foi uma menina que eu vi hoje. Estava na cidade de Palha. Eu tinha entrado na casa com a ideia de abafar um paletó, quando ela veio e ficou perguntando o que eu queria. Aí topamos a conversar. Eu disse que amanhã ia levar um presente para ela, porque foi boa. Boa assim comigo, sabe? E agora gritava e parecia que tinha raiva. Pirulito tomou a medalha que o padre lhe dera, ficou mirando. De repente estendeu para o menino. Tome, dê a ela, mas não conte a Pedro Bala. Volta Seca entrou no trapiche quando a madrugada já ia alta. O cabelo de mulato sertanejo estava revolto. Calçava alpercatas como quando viera da caatinga. O seu rosto sombrio se projetou dentro do casarão. Passou por cima do corpo do negro João Grande, cuspiu adiante, passou o pé em cima. Apertado no braço trazia um jornal. Olhou todo o salão procurando alguém. Segurou o jornal com as mãos grandes e calosas, logo que distinguiu onde estava o professor. E sem se importar da hora tardia, se dirigiu para lá e começou a chamá-lo. Professor! Professor! O que é? O professor estava semi-adormecido. Eu quero uma coisa. O professor sentou-se. O rosto sombrio de Volta Seca estava meio invisível na escuridão. É tu, Volta Seca? O que é que tu quer? Bom, pessoal, Jorge Amado escreveu esse maravilhoso romance, salvo engano, em 1937. E quase 100 anos depois continua tão atual, né? Com tantas crianças e adolescentes, pré-adolescentes abandonados por esse país, não tem muita diferença de 100 anos atrás, né? Bom, vamos parar por aqui, porque senão não vai caber. Nós paramos no 1h08. Não deixem de ler a descrição do vídeo, que tem muitas informações para vocês. Desejo um Feliz Natal e um estupendo 2025. Grande abraço. Valeu.